o cenário da Datafolha, o cenário da Paraná, o cenário da Atlas, tem essa proximidade dos dois primeiros candidatos que já vinham se consolidando nos últimos meses, né? O Boulos e o Nunes, aí com o Marçal na cola. E aí a gente vai ter que, nas próximas semanas, ver como esse cenário vai evoluir para ver se isso vai se assentar. Quer dizer, o Marçal vai disputar o voto da direita, da centro-direita, com o Nunes, realmente ameaçando a candidatura do Nunes para ir a um segundo turno com o Boulos. Ou se, de algum jeito, ele vai conseguir superar isso a ponto de, né, até ameaçar o Boulos também. Mas a gente vai ter que ver, porque são eleitores muito diferentes. Eu, de fato, acho muito difícil do Boulos não estar no segundo turno, porque ele não disputa o mesmo eleitor dessa centro-direita. Então, assim, a gente falou já disso aqui essa semana. Essa aqui é a Paraná, né, gente? Como vocês podem ver aqui na imagem, tá meio ali no meio. O Ricardo Nunes, 24,1% das intenções de voto. O Guilherme Boulos, 21,9% dos votos. E o Marçal com 17,9% dos votos. O Datena com 13,2%. A Tabata com 7,3%. E aí, enfim, vem os outros candidatos. A gente tem um cenário de pessoa não sabe, não respondeu, de 4,4%, nenhum, branco, nulo, 6,2%. Essa é a estimulada, que é assim, quando o pesquisador chega para as pessoas e diz: olha, se os candidatos forem estes, em quem você votaria? Então, é a pesquisa estimulada. Veja que, assim, a diferença de quem está em primeiro lugar, entre as três pesquisas dessa semana, a gente tem esse cenário em que o Nunes e o Boulos estão um pouco mais à frente na Paraná e na Atlas, e no Datafolha o Boulos aparece na frente, o Marçal já em segundo. A gente vai ter que acompanhar, como eu falei aqui, nas próximas semanas, para ver como isso vai evoluir. Agora, a questão que foi o que a gente já tinha falado na quarta-feira, é essa alta do Pablo Marçal, que aí vai ter uma série de explicações. Geralmente, esses cenários, quando eles se colocam dessa maneira, não tem uma única razão para isso, né? Então, dá para a gente fazer o programa inteiro aqui discutindo quais são os aspectos que levam a esse cenário. Um cenário que eu acho que faz parte de um cenário criminoso mesmo que o Marçal criou, que é esse submundo, esse ecossistema de anúncios, estímulo aos seguidores dele para fazer viralizar os cortes, todo esse cenário que já está, inclusive, na Justiça Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral pediu a suspensão da candidatura dele em função disso, e ele já está fazendo isso há alguns meses. Tem um caso que já foi denunciado de um sócio dele em junho na Meta, com alguns posts direcionando para a candidatura dele. E ontem a gente trouxe aqui no ICL uma reportagem sobre um outro caso desse que a gente vai falar um pouco mais adiante. Mas esse ecossistema de rede, ou seja, essa estratégia de rede dele, de divulgar a sua candidatura com a sua mensagem, colando nessas ideias bolsonaristas extremistas, isso está funcionando, isso tem um resultado. A isso eu avalio que se soma essa indecisão na candidatura do Nunes por parte do bolsonarismo. O Ricardo Nunes não é o sonho de candidato dos bolsonaristas. Sequer é uma empolgação do Bolsonaro apoiar o Ricardo Nunes. Eu, conversando com pessoas próximas ao Bolsonaro desde o ano passado, a coisa que eu mais ouvia era sobre ter que convencer o Bolsonaro de que tinha que apoiar o Ricardo Nunes, de que era a melhor opção, porque, enfim, todo o cenário estratégico de São Paulo, o MDB, os partidos, pensar a eleição de 2026, enfim, uma série de interesses. Então, o Bolsonaro
foi um pouco, de certa maneira, obrigado a apoiar o Ricardo Nunes. Não é, assim, o candidato do coração dele. Tanto é que ele flertou ali um tempão para querer o Ricardo Salles. E se ele pudesse mesmo, ele talvez incentivasse a própria candidatura do Eduardo Bolsonaro. Então, assim, o eleitor bolsonarista não vai escolher um candidato apoiado pelo Bolsonaro só porque o Bolsonaro está falando. E esse é um aspecto que eu acho também, quando a gente olha para as outras candidaturas bolsonaristas pelo Brasil. Já em 2020, o Bolsonaro não foi um bom cabo eleitoral. Não emplacou os seus principais candidatos em diversas capitais. A eleição municipal coloca em jogo o cenário local, as alianças locais, os interesses locais. No Rio, por exemplo, em 2020, o Bolsonaro, também sem muita empolgação, apoiou o Crivella. E o Eduardo Paes ganhou, assim, de maneira muito consistente a eleição. Então, e mesmo a eleição de São Paulo também não foi apoiado pelo... O antigo prefeito também não foi... O Bruno Covas também não foi apoiado pelo Bolsonaro, né? E o Boulos, muito menos. Então, assim, até agora tá me falhando exatamente quem era o candidato bolsonarista identificado, porque tinham alguns ali na centro-direita tentando este espaço. Para citar 2 cenários, mas o Bolsonaro não foi um bom cabo eleitoral em 2020. E, aparentemente, não será um bom cabo eleitoral também este ano. E, assim, preparem, né? Todo mundo aí, aperta o cinto. Eu gosto de brincar com isso. Aperta o cinto, senta bem na cadeira, entendeu? Porque vai ser animado. Daqui até o dia da eleição. Se hoje, a gente tá 23 de agosto, já tá assim, de certa maneira, em alguma ordem, um certo empate triplo, né, entre os três, os golpes abaixo da cintura vão vir mais rápido. Pois é, Ju. Não vai ser na última semana. Não vai ser de véspera. Então, vocês estão vendo já o bolsonarismo reagindo à subida do Marçal. E não é porque eles adoram o Ricardo Nunes. Eles entenderam que a influência deles está em jogo. É verdade. Agora, Ju... escolher quem eles vão apoiar está em jogo. Então, assim, a coisa vai ficar feia. Vai ficar muito pior.